Aí, das aplicações. Porque cada cargo, o diretor vai lidar com projetos que são, com perfis de projetos que são diferentes do gerente. Então, é muito provável que o diretor, ele lide mais com projetos internos feitos para a própria empresa. Já o gerente, ele vai lidar, muito provável que, com projetos mais para o público externo e que esse público externo vão ser os clientes. Uma outra coisa também é que, como o diretor ele vai estar lidando com projetos internos mesmo da empresa, o risco desse projeto vai ser bem mais baixo. Já o gerente, como é para cliente, o risco vai ser bem mais alto, porque vai ter contrato, pode ter, sei lá, pode dar errado, a gente tem que devolver dinheiro, então o risco é sempre mais alto com o público externo, principalmente com o cliente. Os projetos feitos pelo diretor, eles também têm uma tendência de serem bem mais experimentais. Então, sei lá, eu vou fazer uma capacitação nova, eu vou tentar implementar um serviço novo ou aperfeiçoar e fazer alguma modalidade de um serviço que já tem. São coisas bem mais experimentais. Já o gerente, ele vai lidar com os projetos da carta de serviço. Então, é algo muito mais padronizado. Então, esses projetos que são mais experimentais, eles vão ter uma necessidade maior de validações. Porque, sei lá, supondo que vai fazer uma capacitação de paisagismo. E, assim, se você tentar fazer uma capacitação super completa de paisagismo, gastar um tempo gigante, no final pode ser que não dê certo, porque durante o desenvolvimento desse projeto, você vai descobrir que precisa de um módulo novo, ou falar com uma pessoa nova, ou uma orientação, e pode mudar muito o rumo desse projeto. Você pode descobrir que não é para dar continuidade ao de paisagismo e eu tenho que ter uma base de algum outro tipo de projeto antes. Então é algo assim que precisa de muito mais validação. Já os projetos da carta de serviço, como eles são muito mais padronizados e têm um risco muito alto por ser para cliente, eles precisam geralmente de um planejamento muito maior. E ele vai precisar de validações, mas é um cenário que a minha entrega é muito mais definida do que a entrega de um projeto experimental. Então, é muito provável que o jeito de lidar para esses projetos experimentais, de baixo risco e para um stakeholder que é a própria empresa, para isso, é provável que, primeiro que você não vai ter, muitas vezes, uma entrega muito previsível, né? Ela vai ficar meio assim, eu tenho um ideal do que eu quero entregar, mas não sei exatamente o que vai ser essa entrega. Então, é provável que o planejamento também seja bem mais simplificado para isso. Já o gerente, ele sabe o que ele vai entregar, até porque está em contrato e está também em proposta. E, em geral, os serviços de arquitetura, eles têm uma entrega definida. Então, é provável que o planejamento para isso seja muito maior também e esteja bem mais restrições. E, assim, todas as vezes, praticamente, a maioria, mas não todas mesmo, para esses projetos eles começarem, eles vão precisar de uma aprovação. Então, como o público da maioria dos projetos do diretor vão ser a própria empresa que vai ter que aprovar. Então, vai ter que ter, muito provável, uma proposta inicial, uma apresentação de ideia, e para ter essa proposta inicial vai ter que ter um mínimo de um planejamento, né, para saber assim a viabilidade desse projeto. E aí, supondo que a empresa aprove, vai ter só um pouco mais de refinamento assim, e já vai dar continuidade, validação, então é algo bem mais tranquilo assim, que não existe um peso muito maior nessa parte. Já a gerência, ela vai estar lidando com a aprovação pelo cliente. Então, o material que esse cliente vai usar para aprovar vai ser a proposta comercial. E para fazer a proposta comercial, eu vou precisar de um mínimo de um planejamento antes, porque eu vou precisar, pelo menos, do escopo de projeto, do custo para jogar na precificação e de um cronograma, né, para dar um prazo final para ele. E eu tô falando isso porque eu expliquei lá o planejamento, execução, monitoramento e entrega. Mas aquele planejamento,
é muito provável que ele seja feito meio que em 2 etapas, assim. Então, ele vai ser feito de forma um pouco mais simplificada, ele vai seguir um modelo antes da proposta, só para dar essas informações, e aí depois é adicionado e complementado. Então, às vezes com mais atividades, assim, por etapas, não sei. Mas a ideia, assim, é que aqui também não seja gasto tanto tempo, porque eu nem sei, né, se o cliente vai realmente aprovar esse projeto e vai contratar. Ao mesmo tempo que ele tem que ser assertivo, porque se for contratado, ele tem que estar nos moldes, assim, da empresa e o cronograma tem que estar deixando ele com a média de expectativa, o custo tem que estar assertivo também, então tem que ter uma dosagem muito boa. Só que esses projetos, como eles tendem a seguir um padrão maior, é muito provável que já estejam modelos de planejamento de projetos passados que foram muito parecidos. Então vai ser mais uma adaptação mesmo de informações de um para o outro. É algo bem mais tranquilo de se fazer. Uma outra coisa que é bom falar também e deixar claro é que, assim, além do perfil de projeto, para você escolher a abordagem que você vai ter e o tipo de gestão, é bom entender também qual o perfil da trama. Então, a gente é uma empresa júnior que está vinculada ao FMG. E, estando vinculada ao FMG, nós temos umas burocracias que tem que seguir, sabe? Não dá pra gente, às vezes, arriscar determinadas coisas sem ter um nível de registro, justamente por ter essa dependência. Uma outra coisa também é que os nossos membros, eles são todos estudantes. Então tá todo mundo sempre aprendendo e em evolução e tem uma troca de gestão muito rápida também. Então, em geral, eu consideraria que é um time que não tem uma maturidade muito alta. Até porque as pessoas que mais vão ganhando maturidade vão sendo com tempos de empresa, vão sendo com tempo de profissão também, né? E é coisa que a gente não tem muito. Então, esse é o nosso perfil de equipe. Uma outra característica da trama, principalmente agora, é que a gente não tem muito dinheiro em caixa, né, para investir. E o perfil dos nossos clientes, eles tendem a ser, principalmente se eu considerar o nosso público-alvo, pessoas que não têm tantos recursos financeiros assim, que se faz um projeto, ele quer que o custo desse projeto seja previsível, até porque às vezes ele usa esse projeto para se planejar, para construir casa ou o próprio negócio, não sei. Então, em geral, ele quer essa previsibilidade nos projetos. E sobre pesquisa e melhoria. Então, sobre o diretor, o foco dele é desenvolver o time tecnicamente, né, em resumo. Então, ele vai usar a gestão de projetos mais como ferramenta para conseguir desenvolver o time, para fazer capacitação, essas coisas. Já o gerente, o foco dele é gerenciar os projetos contratados. Então, ele vai usar a gestão de projetos como função. Então, se é a função do gerente de projetos fazer a gestão dos projetos, ele que vai estar lá pesquisando muito mais sobre quais metodologias existem, como que eu vou aplicar cada uma, porque eu falei muito no geral aqui, mas, tipo assim, tem muita coisa para aprofundar. E é ele que vai ficar mais à frente de se aprofundar nesse tema, assim, nesse conteúdo. Até porque o diretor vai só usar como ferramenta, e não é o foco dele, mas assim, dá pra pesquisar, dá também. Só que o foco dele é mais fazer material de capacitação, material de consulta, template, essas coisas. Só pra diferenciar assim, pra não ficar confuso. E é isso, gente. E aí, qualquer dúvida, podem me dizendo. Não levem tudo isso que eu disse como, assim, definitivo. A gente vai conversando como ajustar isso pro que a gente precisa. E aí, na próxima reunião, a gente vê como lidar com os projetos aí que estão em andamento.